Bom dia, boa tarde e boa noite! Eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Popbox Especial! Eu vou continuar dando prosseguimento ao assunto Star Wars. Se eu já falei sobre a trilogia maldita, a trilogia nova, eu vou agora falar sobre a boa trilogia. Eu vou falar sobre a trilogia clássica. Vamos dar um contexto antes de começar a falar sobre por que a trilogia clássica é tão boa. Durante boa parte da década de 70, os filmes eram mais densos, eram mais introspectivos, eles falavam de coisas mais pesadas, eram mais sobre estudo de personagens, sobre a psique deles, como por exemplo Taxi Driver do Martin Scorsese, como Laranja Mecânica do Kubrick. Eram filmes mais densos, eram filmes mais voltados para o interior das pessoas, sobre os conflitos, sobre os traumas que aqueles personagens tinham. Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. Nesse ambiente, George Lucas vende dois fracassos, THX 1138 e American Graffiti, que foram dois filmes que acabaram não dando muito certo. O primeiro, THX 1138, que era produzido pela companhia do amigo do Lucas, que era o Coppola, e tinha investimentos da Warner, acabou não dando certo porque a Warner viu o resultado e falou: não quero investir nisso, tirou o dinheiro, o filme acabou sendo um fracasso. E o American Graffiti também não foi tão bem recepcionado quanto se esperava. A ideia de Guerra nas Estrelas de Star Wars surgiu em 1974, sendo que era uma ideia totalmente diferente do que a gente veio a ver nos cinemas em 1977. Caso você queira saber mais sobre a ideia original e sobre como ela acabou se tornando, tá aqui do lado o vídeo que vai te levar para uma mudança de hábito especial sobre o roteiro versus o filme de Star Wars, o episódio 4. A ideia de George Lucas era fazer um filme que envolvesse elementos que ele gostava, fazer uma aventura divertida, que tivesse elementos de faroeste e do Flash Gordon, que eram coisas que ele adorava e acabou sendo juntando para se tornar o que viria a se tornar Star Wars. Mas o que faz a trilogia clássica ser algo tão marcante na história do cinema? Para começar, aqui o episódio 4 ele é um turn point, ele é um ponto de virada. É um filme que consolidou o gênero de blockbuster para valer, mostrou que era algo que poderia ser extremamente lucrativo e que poderia levar várias massas ao cinema. Podia levar desde crianças de 4, 5 anos até um senhor de 60, 70 anos. Foi um filme que levou todo mundo mesmo ao cinema. Isso mostrou que, ok, o gênero blockbuster existe, ele tá aqui para ficar. Star Wars meio que foi essa grande virada, ele se tornou um marco na história do cinema. E os filmes têm tramas empolgantes, tanto o 4 quanto o 5 quanto o 6 tem tramas bem definidas, você sabe o que vai acontecer no 4, no 5, no 6 e ainda assim é uma constante, são elementos que acontecem no 4 que voltam no 5, que voltam no 6 e vai crescendo, é uma história que cresce, mas cada uma tem seu começo, meio e fim bem definido e isso torna cada filme bom por si só e bom como um todo, coisa que a nova trilogia acaba não funcionando bem. Os personagens da trilogia clássica são personagens estabelecidos na cultura também. Você lembra de todos, você consegue lembrar do Luke, da Leia, do Han Solo, do Vader, do Chewbacca. São personagens marcados na história do cinema e na história da cultura geral. Porque são personagens bem desenvolvidos, são personagens carismáticos, são personagens com os quais você se importa. Coisa, novamente, que a nova trilogia não consegue fazer, a trilogia clássica faz soberbamente bem. Você consegue descrever os personagens da clássica sem necessariamente falar o que eles fazem, qual a profissão deles, por exemplo. Você consegue falar que o Han é um safado, é um canastrão, mas é um cara de bom coração. O Luke é alguém que anseia aventura, anseia pertencer ao lugar. Você não precisa falar de fato, tipo, o Luke é um piloto, o Han Solo é um piloto, a Leia é uma general, agora uma general e tal. Não, você não precisa falar qual a profissão deles, porque não precisa. Os personagens são bem desenvolvidos ao ponto disso não fazer falta. Não! That's not it. Come on. Come on. You're imagining things. Am I? Then why are you following me? Afraid I was gonna leave without giving you a goodbye kiss? Outro elemento que se faz presente, principalmente no episódio 4, é a jornada do herói. A jornada do herói todo mundo usa hoje em dia, virou algo batido, mas se é bem feito, funciona. E Star Wars meio que deu aquele boom, foi tipo, existe esse bagulho chamado jornada do herói que fez explodir a jornada do herói. Jornada do herói, jornada do herói, jornada...
Stop it! Caso você não conheça, a jornada do herói ou monomito é um conceito levantado pelo antropólogo Joseph Campbell em seu livro O Herói das Mil Faces. Esse conceito afirma que histórias, mitos de diferentes culturas, de diferentes épocas, conseguem ser colocadas nesses 12 passos. A jornada acabou ganhando destaque por causa do George Lucas utilizando ela muito bem no episódio 4 e por causa do roteirista Christopher Vogler, que criou também os 12 passos do roteirista, que fazia você conseguir criar qualquer história dentro desses 12 passos, que acabou influenciando depois vários outros filmes, como o próprio Matrix. Outro elemento muito importante na trilogia clássica é o vilão. O Vader, ele, cara, é o Vader, você não precisa explicar. Sou foda! Tudo no personagem contribui para essa força que ele tem. A roupa tecnológica, a respiração, a voz, a imponência que ele tem, a história dele. Tudo é um conjunto que acaba convergindo para algo extremamente interessante do personagem. The rebels are there. Uma curiosidade, o Darth Vader dos filmes, ele é composto por 3 pessoas, ele é feito por 3 pessoas. Quem foi escolhido para fazer o Darth Vader em pessoa, assim, o traje dele, é o David Prowse, que ele foi escolhido por ter 2 metros de altura e 118 quilos. A voz também precisava ser igualmente forte, mas não é do David, é do James Earl Jones, que é aquela voz tal, que você talvez conheça se você assistiu o Rei Leão na versão original sem ser dublada. Ele também faz o Mufasa, ele é um cara de vozes marcantes. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away! E quem faz a respiração icônica dele não é o James Earl, é o Ben Burtt, que também foi responsável por diversas outras criações do universo Star Wars, como a própria voz do R2-D2, os barulhos do R2-D2 e o barulho do sabre de luz quando ele é ligado. E por fim, no episódio 6, quando o Vader tira a máscara, não é nenhum dos 3 que também faz o personagem, e assim um outro quarto, que é o Sebastian Lewis Shaw. Efeitos práticos é outra coisa que contribui para essa aura que tem em torno da trilogia clássica. Porque por mais que o George Lucas invente de fazer diversas versões, botar efeito aqui, mudar coisa ali, botar outra coisa ali e tal, os efeitos práticos eles envelhecem bem. Por mais que com o tempo você fique, isso não tá tão legal, eles envelhecem muito melhor do que a nova trilogia, por exemplo. Os personagens eles convencem muito mais usando máscara, usando aquelas roupas, do que fazer tudo em fundo verde, fundo azul, que gasta muito mais rápido. Você consegue ver conforme a tecnologia vai avançando, ela vai ficando muito mais rapidamente datada, enquanto que os efeitos práticos nem tanto. Uma curiosidade, o Yoda na trilogia clássica, ele é um bonequinho tal, legalzinho, e quando foi feito para a nova trilogia aqui, ele teve que ser todo digital, tiveram que pegar as imperfeições do boneco e refazê-las no digital, porque estava muito estranho a falta das imperfeições do Yoda da clássica. Eu diria que o principal fator que faz a trilogia clássica ser tão boa é a dependência do George Lucas dos outros, porque ele ainda estava no começo, assim, sabe? Ele dependia muito mais dos outros para fazer as coisas que ele queria. E às vezes o que ele não sabia, alguém sabia e podia melhorar, dar uma outra cara para aquilo que ele queria fazer. E essa dependência dele dos outros acabou formando algo muito interessante. Tanto que para mim o melhor episódio é o episódio 5, que não é dirigido pelo George Lucas. Enquanto que a trilogia nova, os episódios 1, 2 e 3, são todos dirigidos por ele. Então fica aquela coisa de... você depender dos outros é bem mais interessante. Hello, darkness, my old friend. Wars tá aí pra ficar, veio pra ficar episódio 7, episódio 8, episódio 9, spin-off. E é interessante ver como o Star Wars sobrevive de geração a geração. Desde a década de 70, final da década de 70, 80, 90, 2000, 2010, e ele continua forte na cultura. Fãs surgindo a cada momento. Isso mostra a força que Star Wars tem e quão legal é isso. Assista os episódios clássicos porque eles valem muito a pena. Se você gosta da trilogia nova, ok, legal, mas assiste os clássicos porque os clássicos valem muito a pena. Se você gosta de todo o universo que é criado na nova trilogia, tenta dar uma chance para os clássicos. Eles podem não ser tão legais em questão de batalhas, de sabre de luz girando, de locomia, mas a história é muito interessante, os personagens são muito carismáticos e você vai gostar muito deles. Vai por mim.
Isso, se você gostou do vídeo, joinha aqui embaixo, se inscreva aqui do lado. Se você já assistiu algum dos filmes de Star Wars da trilogia clássica, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo também, deixa aí nos comentários. Tem mais vídeo de Star Wars provavelmente semana que vem, e é isso. Valeu, falou, que a força esteja com você. Tchau.